Olá! Hoje a gente vai dar uma mergulhada numa das histórias mais conhecidas sobre Jesus. Acho que mesmo quem não é muito de ler textos religiosos já ouviu falar. A da mulher pega em adultério. Sabe, aquela passagem famosa que geralmente está lá no Evangelho de João, capítulo 7 e 8, por ali. E para nossa conversa, a gente está se baseando em partes de um estudo bem focado nisso, na crítica textual dessa passagem específica. O material se chama A Mulher Adúltera e a Crítica Textual. E o que é essa tal de crítica textual, né? De forma simples, é o campo que investiga a história dos textos antigos, sabe? Analisa manuscritos, variações, para tentar chegar o mais perto possível do que foi escrito originalmente. Então, o nosso objetivo aqui é fazer uma análise mais a fundo dessa narrativa que todo mundo conhece. Claro, vamos falar da força da história, mas o foco principal vai ser investigar o que essa análise textual nos diz sobre de onde veio essa passagem e se ela realmente pertenceu ao Evangelho de João desde o início. Ok, vamos destrinchar isso melhor. É impressionante, né? Como essa cena específica, ela realmente saiu do texto e ficou na cabeça das pessoas, na cultura popular. Sim. A gente vê em muitos filmes sobre Jesus, até naquele filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, que foca mais no final da vida dele, essa cena aparece, né? Num flashback bem forte. Verdade. E toda essa fama criou um contraste interessante com as dúvidas bem sérias que os estudos textuais levantam. Dúvidas sobre se ela estava mesmo no Evangelho de João desde o começo. Exato. E antes da gente entrar nessa análise das fontes, vamos só relembrar rapidinho o episódio? Hoje em dia ele está lá em João capítulo 8, versículos 1 a 11. Lembra da cena? Jesus está ensinando lá no templo e de repente chegam uns escribas, fariseus, trazendo uma mulher. Dizem que pegaram ela, assim, em flagrante adultério. E colocam ela bem no meio, na frente de todo mundo. Uma situação tensa. Muito. Aí eles vêm com a pergunta para Jesus: Mestre, a lei de Moisés manda apedrejar mulheres assim. E tu, o que dizes? Era claramente uma cilada, né? Com certeza. Se ele concordasse com apedrejar, ia contra a mensagem dele de misericórdia. Mas se discordassem, iam acusar ele de desrespeitar a lei de Moisés. Uma sinuca de bico. Exato. Uma armadilha bem montada. E a reação de Jesus é inesperada. Ele não responde logo de cara. Ele se abaixa e começa a escrever no chão, com o dedo. O pessoal insiste na pergunta, aí ele levanta e solta aquela frase famosa: aquele de vocês que estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Uma resposta genial, né? Demais! E aí ele volta a escrever no chão. Imagina o silêncio que ficou. Devia dar para ouvir uma mosca voar. Total. E aí, um por um, começando pelos mais velhos, talvez, os que tinham mais consciência dos próprios erros, né? Os acusadores foram saindo, vazaram. No fim, só ficou Jesus e a mulher. Sozinhos ali no meio. Isso. E o diálogo final é bem direto. Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou. Ela responde: ninguém, Senhor. E Jesus finaliza: então, nem eu te condeno. Pode ir e não peques mais. Uma cena de, nossa, pura misericórdia. Sem dúvida, a força dramática é enorme e a mensagem muito poderosa. A inteligência de Jesus ali desmontando a armadilha, né? Expondo a hipocrisia toda. Sim. E o foco no final na misericórdia, na chance de recomeçar. Tudo isso explica por que essa história mexe tanto com a gente através dos séculos. É um retrato muito humano, muito compassivo de Jesus. Com certeza. E é interessante que o material que a gente está analisando aqui, ele aponta que a própria história, mesmo sem entrar a fundo na crítica textual ainda, já levanta umas perguntas para quem lê com atenção, sabe? Que tipo de perguntas? Por exemplo, a lei que os acusadores citam lá de Levítico e Deuteronômio, ela mandava punir os dois, o homem e a mulher adúlteros. Se ela foi pega em flagrante, como eles disseram, cadê o homem? Boa pergunta. A ausência dele ali é, no mínimo, esquisita, né? Com certeza, fica faltando uma peça aí. Outra coisa,
O que Jesus escreveu no chão, a Bíblia não diz. O estudo que a gente está vendo menciona uma tradição antiga, não dá para confirmar, mas que circulou muito, de que ele escrevia os pecados dos acusadores ali na poeira. Nossa, isso explicaria por que eles ficaram tão sem graça e foram saindo, né? Principalmente os mais velhos. Exato. É uma hipótese fascinante, né? Mas claro, fica na especulação. Entendi. E tem também a questão da lei. Quando Jesus diz, nem eu te condeno, ele está simplesmente ignorando a lei de Moisés ou está propondo um jeito novo de lidar com o pecado, com a justiça, mas focado em restaurar do que em punir na hora. São questões que a própria dinâmica ali já provoca, né? Exatamente. E essas tensões da própria narrativa, elas servem de ponte para o ponto central da análise, que a nossa fonte traz. A questão da autenticidade do texto. O estudo afirma que existe um consenso, assim, bem forte, entre os especialistas em crítica textual, essa galera que estuda a fundo como os textos bíblicos foram transmitidos, de que toda essa parte de João 7:53 até 8:11, muito provavelmente, não estava no texto original do Evangelho de João. Espera aí. Um consenso de que não estava lá originalmente. Isso é forte, considerando o quanto essa história é famosa. Como é que os estudiosos chegam a essa conclusão? Que evidências o material apresenta? Olha, essa conclusão vem de várias linhas de evidência que apontam na mesma direção, sabe? É o método da crítica textual em ação. A primeira evidência, e talvez a de maior peso, é a dos manuscritos. Os documentos antigos. Isso. Essa história toda, ela simplesmente não aparece nos manuscritos mais antigos do Evangelho de João. E não só antigos, mas naqueles que são considerados de melhor qualidade, mais confiáveis, sabe? Os papiros, os códices que foram copiados mais perto da época em que o Evangelho foi escrito. Entendi. Esses textos têm menos chance de ter erros ou acréscimos que foram se acumulando com o tempo com as cópias manuais. E nesses testemunhos mais antigos e importantes, a passagem não está lá. Ausente. Entendi. A ausência nos documentos mais próximos do original, isso pesa bastante, né? E tem mais coisa. Tem sim. Além dessa ausência nos manuscritos principais, tem a questão do estilo de escrita. A análise da língua mesmo, sabe? O vocabulário usado ali, o jeito de construir as frases, o ritmo da narrativa, tudo isso é bem diferente do resto do Evangelho de João. Diferente como? A fonte que a gente está analisando destaca que a passagem tem, e aqui eu cito, um grande número de termos e construções frasais que são, por outro lado, estranhos ao Evangelho. É quase como se você ouvisse a voz de outro autor ali no meio, sabe? É que nem, sei lá, encontrar um trecho com o estilo do Guimarães Rosa no meio de um romance da Clarice Lispector. São vozes diferentes. Quem estuda a fundo percebe. Nossa, então a análise vai nesse nível de detalhe da linguagem. E a fonte aponta mais alguma evidência? Sim. E essa é talvez a mais curiosa de todas. E bem reveladora. A instabilidade da localização da passagem. Onde ela aparece nos manuscritos que têm a história. Como assim, instabilidade? Mesmo nas cópias mais tardias, onde a história foi incluída, ela não tem um lugar fixo, entende? Hoje, o lugar mais comum é depois de João 7:52, que é onde a gente costuma achar nas Bíblias. Certo. Mas em outros manuscritos antigos, ela aparece lá no finalzão do Evangelho, depois de João 21:25. E, pasme, tem um grupo de manuscritos conhecido como Família 13, onde essa mesmíssima história foi parar em outro evangelho. Em outro evangelho? Como assim? No Evangelho de Lucas, geralmente colocada depois de Lucas 21:38. A mesma história pulando de lugar dentro de João e às vezes até pulando para Lucas. O quê? A mesma história aparecendo em lugares diferentes dentro de João e até pulando para Lucas em algumas cópias. Isso é surpreendente, muda bastante a ideia de como esses textos circulavam e eram organizados, né? Exatamente. Essa flutuação da passagem, esse troca-troca de lugar, é um sinal muito forte para os críticos textuais de que ela não era uma parte fixa original de João. Era mais como um bloco de material que circulava meio solto, sabe? E que os copistas foram encaixando onde achavam que fazia mais sentido ou dependendo da cópia que eles tinham na mão. Entendi. Quer dizer, não era parte da planta original.
do livro, digamos assim. É bem por aí. Tá, diante disso tudo, não tá nos manuscritos principais, o estilo é diferente, o lugar no texto varia. Qual é a explicação mais aceita para a origem dessa história e como ela foi parar ali? O que o material que a gente está vendo diz sobre isso? A teoria que tem mais força que a fonte descreve e que muitos estudiosos apoiam é que essa era muito provavelmente uma história sobre Jesus. Uma história edificante, sabe? Que era muito popular e circulava de boca em boca nas primeiras comunidades cristãs. Uma tradição oral forte, conhecida, apreciada. Uma história oral. Isso. E aí, em algum momento, um copista, ou talvez um leitor atento, enquanto copiava um manuscrito de João, ou talvez de Lucas, né? E conhecendo essa história oral famosa, resolveu anotar ela na margem do pergaminho. Ah, uma nota na margem. Exato. Talvez ele achou que ela combinava com o assunto ali, tipo discussão sobre a lei no capítulo 7 de João, algo assim. E aí, com o tempo, um outro copista depois, vendo aquela nota na margem, pode ter pensado: opa, isso aqui devia estar no texto principal, foi uma omissão. E aí, com o melhor das intenções, ele pegou a nota e inseriu no meio do texto durante a cópia. Entendi a lógica. Esse tipo de coisa, inserir notas de margem no texto, acontecia bastante na época da cópia manual, antes da invenção da imprensa, né? Faz sentido a reconstrução. Mas isso cria uma questão delicada, né? Imagino que a fonte toque nisso também. Se a análise textual indica tão fortemente que a história é uma adição posterior, como é que a gente deve considerar ela em termos de, sei lá, autoridade bíblica, inspiração? Para muita gente que cresceu ouvindo essa história como parte do Evangelho de João, isso deve ser meio chocante, né? Sem dúvida. É uma questão complexa, sensível, e a fonte aborda esse dilema sim. A conclusão da maioria dos críticos textuais, e é importante frisar isso, baseando-se estritamente na metodologia da crítica textual. Ou seja, na análise das evidências dos manuscritos, da língua. Exato. Baseado nisso, a conclusão tende a ser que, se a passagem não pertence ao texto original de João, conforme as melhores evidências indicam, então, do ponto de vista da composição original do livro que entrou no cânone, ela não faria parte dele. É uma conclusão que vem da aplicação rigorosa do método histórico-crítico ao texto. Entendo. É uma conclusão técnica, baseada na evidência textual. Exato. E se a gente pensar no contexto maior do estudo de textos antigos, a gente vê o valor da crítica textual. Não é para atacar a fé de ninguém, mas sim como uma ferramenta para a gente entender a história complexa de como esses textos foram escritos, como foram transmitidos, copiados e como chegaram até nós hoje. É um esforço para chegar o mais perto possível do que os autores originais escreveram, mas reconhecendo que nesse processo todo de cópia manual, durante séculos, aconteceram alterações, algumas sem querer, outras talvez até intencionais. Tá, então, o que a gente tira dessa nossa exploração hoje, recapitulando, a gente tem essa história super popular, super significativa sobre Jesus, a mulher adúltera, a misericórdia acima do julgamento legalista. Uma história poderosa. Muito, só que uma análise mais profunda das fontes textuais, como essa que a gente usou de base, mostra evidências bem fortes, ausência nos manuscritos mais antigos, estilo de escrita diferente, lugar instável no texto que indicam que ela provavelmente foi uma adição posterior ao Evangelho de João. Exato. E essa descoberta dá pra gente uma janela fascinante para entender como os textos bíblicos foram formados e transmitidos lá nos primeiros séculos. Um processo talvez mais fluido, mais dinâmico do que a gente às vezes imagina. Exatamente. E entender isso não significa necessariamente invalidar o valor espiritual ou moral que milhões de pessoas encontraram e ainda encontram nessa história. De jeito nenhum. Certo. Mas nos dá uma perspectiva, com mais nuances sobre a história do próprio texto sagrado. A crítica textual, nesse sentido, é uma ferramenta que ajuda a gente a entender como o texto chegou até nós, valorizando a análise histórica, as evidências que a gente tem. Faz sentido. E isso puxa uma questão importante, que vai além da análise puramente textual, né? Que é, como a gente pensa sobre a autoridade das escrituras? Será que ela está só no texto original, na forma como a crítica textual tenta reconstruir? Ou será que a autoridade também está na maneira como certas tradições, certos textos, mesmo aqueles com uma história de inclusão mais complicada como essa, foram recebidos,
foram valorizados e usados pela comunidade de fé ao longo do tempo, a ponto de se tornarem, na prática, parte do cânone, da coleção oficial de livros reconhecidos. É um debate teológico da Igreja, bem relevante. Interessante essa distinção. E isso nos deixa com um pensamento final aqui para quem está ouvindo, algo que sai direto dessa nossa análise. Manda lá. Independentemente da conclusão dos especialistas sobre a origem exata da passagem, uma conclusão baseada nas evidências que a gente explorou hoje, o que a sua imensa popularidade, essa ressonância dela através dos séculos e culturas, nos diz. O que essa capacidade de tocar fundo, de interpelar tanta gente, revela sobre quais aspectos da mensagem de Jesus mais falam à nossa condição humana. Talvez até mais do que outras passagens que ninguém nunca questionou a autenticidade textual. Fica aí a reflexão, né, sobre o poder da narrativa e o que a gente realmente valoriza nela.